Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula. Para quem não me conhece, eu sou o Wellington, engenheiro mecânico, tenho uma parceria aí de longa data com o Rodrigo, então hoje eu vou estar ministrando essa aula aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui que esse é o modelo que ele vem desenvolvendo aí nas lives aí já tem um bom tempo, né? E ele me convidou aí para a gente estar fazendo uma simulação nesse para-choque, que seria esse componente aqui, ó. Essa simulação vai ser com base numa resolução que o mesmo me encaminhou aqui, o Rodrigo, né? Então é uma resolução que define como que deve ser o ensaio nesses para-choques. Então tem aqui, ó, tudo bem especificado. Deixa eu encontrar aqui, ó, preparação do conjunto de ensaio. E aqui ele traz todas as informações. Marcar o ponto P1 que deve estar localizado a 200 mm da extremidade lateral do veículo, ao ponto P1 aqui, ó. Lateral do veículo, equipamento veicular, Paraná. Aí aqui, ó, marcar o ponto P3 no ponto central do para-choque, é o P3 aqui, ó. Aí o P2 aqui tem que estar simétrico ao P3. E aqui ele traz aqui as informações, ó, P1 200 mm, P2 500 mínimo, 1300 máximo, e o P1 aqui se repete. Aqui ele fala também que os pontos devem ser, o carregamento deve ser de maneira ordenada, não é simultâneo. E aqui ele traz as categorias e os carregamentos. Então aqui ele fala que eu perguntei para o Rodrigo em que categoria que esse veículo se enquadra, né? Ele é acima de 23.500 kg. Então seria estes aqui os carregamentos. Então aqui nós temos o nosso modelo. Isso aqui são infinitas possibilidades que a gente pode estar analisando aqui, né? Por que eu digo isso? Porque eu posso simular de maneira individual, eu posso simular o conjunto inteiro aqui, ó. É óbvio que o custo computacional para mim estar simulando nesse conjunto aqui ele vai ser maior, porque olha a quantidade de componente que tem aqui, ó. Então aqui eu vou estar abrindo para vocês, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Então aqui nós temos o para-choque, eu posso estar simulando dentro dessa montagem, respeitando as fixações que esse cara tem lá no conjunto final, que seria isso aqui, ó. Ele está soldado nesse perfil U aqui, ó. Eu tenho que respeitar isso aqui para o meu resultado ser condizente com a realidade. E eu posso também, eu reparei aqui que tem outra montagem aqui, ó. Eu posso estar simulando dentro dessa submontagem. Eu respeito a fixação dela aqui, ó, e analiso a simulação aqui dentro. Isso facilita a minha vida porque são menos peças. Então o meu custo computacional vai ser menor. Vocês podem reparar que está diferente o símbolo aqui, ó. Por quê? Porque eu estou utilizando o SolidWorks 2023. Isso aqui é versão futura. Pode ver que está tudo desativado aqui. Então, quando vem versão futura, é até interessante que acontece isso. O que a gente tem que fazer para a Solid? A gente tem que trabalhar em cima da geometria. Como esse cara aqui foi modelado todo em chapa metálica, eu ia dizer que já é sabido, mas eu lembrei agora de uma frase que eu tive numa palestra esses tempos, que o óbvio ele só é óbvio para você. Então, para você que está vendo, está assistindo essa aula e não tem muita experiência, não tem experiência com simulação, modelos onde não tem variação ao longo do comprimento, por exemplo, essa chapa aqui, ó. Deixa eu abrir ela, tá carregando aqui. Ela não tem variação da espessura ao longo do seu comprimento. Isto é, a espessura aqui ela é a mesma, a espessura aqui é a mesma, a espessura aqui é a mesma. Então eu posso tratar isso aqui como uma superfície, um plano médio, é um mid-surface que nós falamos. Com isso eu diminuo o custo computacional e o resultado é o mesmo.
O elementos finitos sempre é um cálculo aproximado, mas é aproximado de tal forma que representa a realidade. Então, isso aqui é uma chapa metálica. A chapa metálica é tratada como pela mid-surface. Só que, como isso aqui é um arquivo de versão futura, conforme está aqui, ó, eu não consigo usar esse cara. Então, eu vou ter que salvar ele em Parasolid, abrir ele em Parasolid e manipular as geometrias para poder obter o plano médio delas, né? Então eu já fiz esse salvamento, eu vou abrir ele aqui, tá aqui, ó. Então aqui, ó, como vocês podem ver, só que aqui acho que ele tá como montagem ainda, né? Montagem. Vou ter que salvar ele como parte. Fica mais fácil para mim manipular ele, eu prefiro assim. Aí ele vai vir para mim como se ele fosse um conjunto só. Aqui, ó. Vai ver como parte. Não. Mas eu posso rodar a análise assim? Posso. Só que o que acontece? A recomendação é que na espessura eu tenha ao menos 3 elementos. Essa é uma recomendação. Por que que tem essa recomendação? Porque ao longo da espessura aqui pode ocorrer o binário de tensão. E se eu não tiver esses 3 elementos, ele não calcula isso. Então ele apresenta um resultado errôneo. Por isso que tem essa recomendação de em corpos sólidos você ter 3 elementos na espessura. Agora olha só o tamanho desse corpo aqui, ó. Como é que eu vou colocar 3 elementos aqui? Vai ficar uma malha extremamente pesada eu fazer essa discretização. Então, para a gente economizar poder computacional, é bem mais vantajoso já fazer o tratamento e transformar essa superfície, esse corpo aqui, nesse corpo sólido, e voltar ele para a chapa metálica, né? Que é o que a gente vai fazer. Estou salvando ele aqui. Deixa eu dar uma pensada, verificar aqui como é que tá. Eu não abri, essa é a primeira vez que eu estou abrindo essas peças, né? Nem tinha verificado elas anteriormente. A gente tem que ter uma estratégia aqui para a gente estar manipulando, né? Para mim ver aqui como que eu vou transformar esse corpo. Então tá, eu vou vir aqui em superfície. Eu posso pegar aqui superfície de offset. Vocês podem ver aqui que eu tenho 14 corpos para transformar. Vem aqui em superfície de offset. Pega esse cara aqui, ó. Vou deixar ele com 0. Pega esse cara aqui, vou deixar ele com 0 também. Eu posso pegar esse. Tem um interno ali que eu não consegui pegar. Vou ter que dar um corte depois. Agora que eu vou dar o corte. Peguei aqui, deixa eu pensar. Por que eu estou pensando aqui? Depois, lá dentro do simulation, eu tenho que informar para o programa para onde essa superfície vai crescer. Porque isso altera o momento de inércia. Porque altera a geometria, né?
Então aqui eu estou pensando certinho de onde eu vou tirar o offset para me controlar para onde ela cresce. Que nem essa aqui que eu estou pegando a extremidade interna, eu vou jogar ela crescendo para fora. E esse cara aqui também, ó, eu jogo ele crescendo para fora. E eu estou fazendo o máximo aqui para evitar que dê colisão. Esse cara aqui eu vou pegar também. Eu jogo ele para dentro. Esse cara aqui eu jogo ele para dentro. Esse cara aqui que é uma bucha, eu vou deixar ele como sólido. Que eu vou ter que dar um corte depois. Então aqui eu estou transformando o corpo sólido em superfície. Eu posso fazer aqui, eu posso tentar fazer lá dentro do Simulation também, mas eu prefiro fazer por aqui. Pegando aqui todas as faces. Joguei pro meio ali para me verificar se faltou alguma coisa aqui, ó. Eu acho que faltou, né? Faltou a face de baixo aqui, ó. Vou ocultar esse cara aqui que ele tá me atrapalhando. Vem aqui agora, ó. Tava faltando a de baixo. E aqui acho que também tá faltando a de baixo. Vou jogar pra cá agora. Deixa eu pensar. Eu posso pegar aqui e verificar nos corpos sólidos também o que eu já fiz e vim ocultando eles, para não atrapalhar. Esse cara que eu já fiz. Esse cara eu já fiz. As buchas não. Esse cara não, esse cara não. Esse cara eu fiz. Esse cara eu fiz. Deixa eu ver se eu fiz por inteiro. Fiz. Esse cara aqui a gente oculta. Aparentemente falta só as buchas. Deixa eu ocultar esse corpo de superfície. Então tá aqui, ó. Falta estes dois. Oculta. Vamos voltar aqui, ó. Clica com o direito, editar recurso. Vamos pegar ele interno aqui também, ó. Ocultar. Como a bucha aqui também não tem variação, eu poderia até usar ela como superfície, também posso. Mas aqui eu vou deixar como sólido mesmo. Só que o que eu vou fazer? Repare que tem um chanfre aqui e tem um chanfre aqui, ó. Isso aqui vai exigir um elemento muito pequeno.
E quando eu for verificar a métrica da malha, ele vai dar elemento distorcido devido ao tamanho ser muito pequeno. Então eu vou clicar com o direito aqui, ó, esboço. Aí eu pego aqui, ó, converter entidades. Vou pegar aqui, eu pego a linha interna, pego outra linha, converter entidades, porque eu sei que eles estão alinhados aqui, por isso que eu fiz isso. Eu venho aqui agora, recurso, ressalto base extrudada. Em vez de eu colocar cego, que eu coloco até a superfície, e pego aqui, ó. Então eu já eliminei aqueles chanfros ali para não dar BO depois. Vem aqui em esboço novamente, faço o mesmo aqui, ó, repito o mesmo. Converter entidades, recurso, ressalto base extrudado até a superfície, vem aqui, ó. Então tá feito aqui nas duas. Eu venho aqui agora nesses corpos de superfície que eu ocultei, venho aqui em exibir. E eu vou vir aqui, vou ocultar todos os corpos de superfície e vou exibir aqui todos os corpos sólidos. Por que eu estou fazendo isso? Para mim verificar qual que é a espessura desses corpos sólidos. Vou pegar aqui dimensão de referência. Então estou vendo ali, ó, 3,18, 3,18, 4,76. Aqui 3,18. Deixa eu dar um corte aqui para facilitar a minha vida. Rapaz, esse aqui tá tarugão, hein? 4,76. Esse reforço aqui. Isso aqui, ó, só para vocês entenderem. Esse perfil, vou até ocultar isso aqui, ó. Ele seria quase um perfil U aqui enrijecido, né? Só que a inércia do perfil U enrijecido, ela não é tão grande quanto a inércia de um tubo fechado, porque eu tenho mais material longe da linha neutra. Então quando ele faz isso aqui, ele está formando um tubo fechado, ele está aumentando a inércia. Para ter uma inércia maior que isso aqui, seria só um tubo redondo. Qual que é a vantagem do tubo redondo? A inércia dele é a mesma por toda a circunferência. Quem atua com linha de vida, é interessante sempre tentar fazer as fixações rígidas no telhado com tubo redondo, porque quando, é só a título de curiosidade, né, pessoal, aproveitando a oportunidade aqui, compartilhando isso com vocês. Quando o cidadão lá porventura venha sofrer um acidente, ele cai, ele faz aquele movimento de pêndulo. Então o que eu já verifiquei bastante, o cara coloca um perfil U, ele coloca um perfil U aqui, ó. Deixa eu pegar até aqui um esboço. Qualquer plano aqui. O cara colocou um perfil U e esticou a linha de vida aqui, ó. Só que ele não leva em consideração que quando o cara sofre uma queda, ele faz um pêndulo e ele puxa para cá. A inércia do perfil U, ela diminui significativamente quando você tem uma força em ângulo aqui tracionando ele. Não é a mesma para cá. O que vai sair melhor aqui é um tubo. Por que o tubo? Porque o tubo, a inércia dele é a mesma ao longo da circunferência. Então, a título de curiosidade, fica essa informação aí. Então, quando o Rodrigo catou e fechou aqui, ali, ó, automaticamente ele aumentou a inércia, porque agora se trata de quase um quadrado aqui, né? É um retângulo ali. Então, aqui nós já fizemos. Vamos aqui salvar, como é de costume aí. Todo mundo sabe que o SolidWorks, a qualquer momento ele pode travar, né? É uma característica. Então tá salvando.
Então aqui agora nós vamos para o Simulation. O meu se encontra aqui, ó, já está ativado. Caso aí na sua máquina você não tenha o Simulation habilitado, você vem aqui, ó, em suplementos e você vai habilitar ele aqui, ó, SolidWorks Simulation. Aí você vem aqui e dá o OK. Dei o OK, então ele vai estar habilitado aqui. Você vem em Simulation, você vem aqui em Novo Estudo. Nesse momento aqui nós vamos estar fazendo uma análise estática. Então aqui, ó, ele já está me dando um aviso, tá vendo? Tem um alerta aqui, ó. Por que que ele está me dando esse alerta? Porque eu tenho corpos de superfície sem espessura. Então eu vou voltar aqui no meu modelo, vou vir aqui nos meus corpos de superfície, que estão todos ocultos, e vou exibir eles. Os meus corpos sólidos, eu poderia simplesmente estar excluindo eles da análise lá, mas eu posso vir aqui também, ó, eu seguro o Shift e seleciono todos, clico com o direito, excluir, manter corpos, excluir corpos. Então eles já não participam mais da análise. Só eu preciso voltar aqui as 4 buchas. Aí eu venho aqui, editar recurso. Eu localizo aqui as 4 buchas. Então voltei aqui, ó, tá aqui as minhas 4 buchas. Então eu volto aqui para minha análise e aqui, ó, tá os corpos de superfícies que não foi definida a espessura. Primeiramente eu vou vir aqui no SCS, ó, que seria que está representando o meu conjunto inteiro. Eu clico com o direito e ele me habilita essa opção aqui, ó, aplicar material a todos os corpos. Eu seleciono ela, eu venho aqui agora e procuro o 1020, eu digito ali, ó, eu tenho 1020 e 1020 laminada a frio. Vou vir aqui em unidades e colocar para megapascal. Resistência à tração, aí não muda nada. Então, vamos pegar aqui o 1020 laminado a frio, aplicar, fechar. Então eu já apliquei o material a todos os corpos. Então aqui agora eu vou ter que aplicar a espessura no meu material. Então eu venho aqui, ó, clico com o direito, editar definição. Então eu tenho que vir aqui e digitar a espessura. Digitei a espessura, automaticamente ele joga no plano médio. Só que eu peguei o plano interno, então eu tenho que jogar ele para dentro, né? Então, aqui a gente escolhe onde a gente vai jogar, ó. Aqui, plano médio, tá jogando para fora, tá jogando para dentro. Vamos nessa opção aqui, ó, superfície inferior. Agora a gente vem aqui no próximo, seria esse cara, mesma coisa, editar definição, esse cara aqui também é 475, e ele a gente vai jogar ele para fora, aqui estamos jogando para dentro. Tem que tomar cuidado que nem sempre bate o que está escrito aqui, ó. Nós tem que vir aqui e verificar visualmente. Eu estou jogando ele para fora, ó. Ele está fechando igual é o real lá, ó. Só que eu acho que está faltando parte aqui, ó. Tá faltando ele voltar aqui, ó. Vou ter que ir lá e corrigir isso aqui. Vem aqui no meu modelo, vem aqui em superfície de offset, editar recurso. Vou ter que dar um corte, que tá faltando as duas de cima aqui, ó. Então, aqui tá faltando a de cá agora, ó. Então, eu vou refazer aqui, ó. Editar recurso.
Sempre salvando. O aqui já foi a segunda, vamos para a terceira. Editar definição, uma coisa, 475, offset. Essa terceira opção. Vamos aqui no próximo, editar definição, provavelmente 3,17, porque os 475 já foi tudo embora. Pronto, joguei para fora, ó, que é o que condiz com o real. Venho aqui nessa opção, que vai ser 3,17. Ó, cresceu para fora, cresceu interno, que é o que condiz com a realidade. Venho aqui de novo, editar definição, 3,17. Plano médio, cresceu para fora, cresceu interno. Aqui mesma coisa, 3,17, offset, cresceu do plano médio, interno, cresceu para fora. Posso puxar aqui ó, e verificar qual que está sem espessura. Eu tenho 3 sem espessura ainda. Então venho aqui, clico com o direito, editar definição, 3,17, cresceu no plano médio. Venho aqui, controlo ele, cresceu para fora, editar definição, esse cara aqui, ó. Três ponto 17, ó, cresceu para dentro. Falta esse cara aqui agora. Vem aqui, editar definição, 3,17, cresceu para fora. Então aqui vocês podem ver que está todos com material e todos com espessura. Qual que é o próximo passo? Conexão. Então o nosso próximo passo aqui está verificando as conexões. O que seriam essas conexões? Seria o contato aqui ó, entre os componentes. Como o nosso para-choque aqui ele é um conjunto soldado, então ele é soldado inteiramente, né? Então o próximo passo aqui, na sequência, a gente está verificando as conexões. O próprio nome já está falando aqui, ó. Para ver essas interações baseadas em geometria, clique com o botão direito do mouse na pasta de conexão para criar a visualização de interação. O que seria isso aqui, ó? Seria o contato entre as peças. Como vocês podem ver aqui, ó, nós temos 10 corpos de superfície e 4 corpos sólidos. Então aqui seria um total de 14 peças. Eu tenho que definir como que essas peças interagem entre si. Por padrão, ele cria aqui o contato global unido, né? Que seria como se esse corpo ele fosse inteiro soldado. E por coincidência, esse corpo ele é um corpo inteiro soldado, né? É um conjunto soldado aqui que define o para-choque. A gente pode vir aqui, ó, interação de componente, clica com o direito e ele abre aqui as opções, ó. Eu tenho iteração local, que seria um contato local entre duas peças, e interação de componente, que seria um contato entre os componentes. Aqui ele já vem definido como interação de componente, que seria o corpo inteiro aqui, ó. Mas eu tenho aqui opções de definir um contato entre os componentes e o livre. Essa iteração aqui, ó, iteração local, seria um contato local. Aí é que entra. O que seria esse contato local? Eu posso colocar que essa aresta aqui, ó, está em contato com essa face. Esse é um contato local. O que seria um contato de componente? Essa chapa é soldada nessa chapa.
Então ele juntou os dois componentes, ele não fez uma junção local. Entendeu? Acho que ficou claro aí agora. Então, por padrão, nós vamos usar esse aqui mesmo. O próximo passo aqui é definir o acessório de fixação. O que seria esse acessório de fixação? É a forma que essa geometria é fixada na sua utilização. Como aqui é um para-choque, esse cara aqui ele é preso por pinos, né? Então a fixação desse para-choque são nesses pinos. Então eu venho aqui, eu clico com o direito, eu posso selecionar um desses caras aqui, ó, para poder abrir o navegador aqui, ó. Então aqui ele abriu. Então aqui ele me trouxe as opções padrão: fixa, imóvel sem translação, rolagem de deslizamento, articulação fixa, e tem algumas avançadas aqui, ó. Nós vamos estar utilizando aqui a padrão, né? Ó, tem bastante opções aqui. Vamos aqui na padrão, geometria fixa. Nós vamos usar esse cara aqui, ó, imóvel sem translação. O que difere um do outro, fixa do imóvel? Nessa imagem que vocês estão vendo, está aparecendo igual. Ambos aparecem como se fosse engastado. O que seria o engastado, né? Está preso ali, ó, e ele contém toda a deformação. Esse cara, o imóvel sem translação, ele se comporta como se fosse um apoiado. O que é eu não tenho nada de exemplo aqui, mas uma face apoiada, quando você coloca um carregamento no meio, a ponta dele aqui, ó, ela abre, porque ela não transmite momento fletor. A geometria fixa, ela transmite momento fletor para a estrutura, para a base. O imóvel sem translação não. Então aqui eu vou usar o imóvel sem translação. Então utilizei. O próximo passo aqui agora é fazer o carregamento. Deixa eu vir aqui, resolução. E aqui tá os pontos do carregamento, ó. Então com 200, um no meio e o outro no mínimo 500. Então vou vir aqui, ó, venho aqui, clico com o direito, esboço. Vou dar um Ctrl 3 aqui. Vou pegar o retângulo de canto. Vou pegar outro retângulo de canto. E outro retângulo de canto. Eu vou definir esse cara aqui, ó. Todos aqui serão iguais. Eu pego aqui a linha de centro. Aqui eu já travo ela. E aqui eu sei que é 200 mínimo da borda, né? Então esse cara aqui 115, aqui eu vou deixar igual 100,48. Então aqui eu sei que entre esse e esse é no mínimo 500. Por que eu fiz isso? Para mim ter uma face, para mim estar aplicando o meu carregamento. Então eu vou vir aqui agora no comando e vou digitar aqui a linha de divisão. Pega essa face, eu tenho que selecionar aqui o esboço, vai ser esse, e a face. Então aí, ó, estamos aonde aplicar a carga agora. Vamos estar salvando, porque a gente nunca sabe quando pode cair aí a energia ou o SolidWorks travar. Vamos voltar aqui para análise, né? Ele baixou aqui, ó. Então, qual que é o próximo passo aqui agora?
criar uma malha. Então eu viro aqui, clico com o direito, criar malha. E ele me abre aqui as opções. Densidade da malha, eu jogo aqui no padrão do automático de grossa para fina. Eu tenho aqui os parâmetros da malha. Eu tenho essas três opções e aqui eu posso estar controlando o tamanho do elemento. Aqui eu tenho a quantidade de elemento dentro de um círculo e a razão de crescimento do elemento. O que é essa razão de crescimento? Se eu colocar que aqui vai ter dois elementos, conforme esse elemento vai se propagando para cá, eu tenho uma razão de crescimento desse elemento. Então, aqui eu vou deixar no médio, vou criar malha. Ué, tá sem espessura? Oxi, que loucura é essa? Ah, foi porque acabou a energia aqui. Pode ir parar aqui há uns minutos atrás e deu um corte, foi porque acabou a energia, eu não tinha salvo e nem me toquei. Mas eu vou definir a espessura aqui e eu já volto. Acabei de configurar a espessura aqui. Vou aplicar material aqui a todos os corpos, 1020 laminado a frio. Vou estar salvando. Vou vir aqui e vou criar a malha. A malha padrão mesmo. Vamos verificar a qualidade que essa malha aí vai apresentar. Repare que é uma malha meio grosseira. Ó. Transição de elemento aqui é horrível. Os elementos aqui no corpo sólido também são horríveis. Vamos vir aqui em plotagem de qualidade. Eu clico com o direito e venho aqui, ó, criar plotagem de qualidade. Eu vou estar checando aqui a proporção. Venho aqui em opções de diagrama, científico baixo para flutuante. Exibir a notação de máximo e de mínimo. Mínimo não tem necessidade. Ó, o elemento até que não está tão ruim, está com 10. Qual que é o recomendado? E da onde sai essa recomendação? Se pegar aqui, ó, nesse ajuda, ele abre o help do SolidWorks e aqui traz algumas informações interessantes. Que é aqui, ó. Tá aqui, ó. Taxa jacobiana. Uma malha de boa qualidade tem uma taxa jacobiana entre 1 e 10 para a maioria dos elementos, ou seja, 90% dos elementos tem que estar com a razão aí entre 1 e 10. Nós estamos com todos os elementos entre 1 e 10. A gente pode vir aqui em relação jacobiana. Ó, 1,24. Tá um pouco alto. Lá tá falando que 90% entre 1 e 10. Vamos ver aqui a razão de aspecto. Taxa jacobiana. Tem uma outra aba aqui que ele traz o Aspect Radio, que é esse cara aqui, ó. Razão de aspecto, que é um elemento parecendo um foguete aqui, ó. Uma malha de boa qualidade tem uma razão de aspecto menor que 5 para a maioria de seus elementos. 90% dos elementos aí entre 1 e 5. Lá estava dando até 1 e 10. E aqui 1 e 10 na relação jacobiana. Aqui está até 24, né? Então aqui dá para melhorar essa malha. Eu vou vir aqui, eu vou criar outra plotagem de qualidade. Tem que vir aqui, plotagem de qualidade, criar plotagem de qualidade, proporção, razão de aspecto. Vou vir aqui em editar definição, flutuante, 1 e 10. O que isso nos garante? Quando eu tenho um elemento muito distorcido, ele está parecendo um foguete, um míssil ali, né? Pontudo assim, ele pode trazer cálculos errôneos, que seria isso aqui, um elemento deformado. Só que o que acontece? Eu posso tentar mexer na malha aqui e em vez de melhorar, piorar.
A gente tem que saber manipular a ferramenta aqui para extrair o melhor do software, né? Então eu posso vir aqui, ó, jogar com fina e verificar aqui como é que vai ficar. Talvez melhore, talvez piore. E o interessante aqui também, muitas das vezes aonde a malha está ruim não é a região de interesse, não é a região que vai estar sofrendo a maior deformação. Então é irrelevante você tratar aquela região. Então você tem que ter uma estratégia de abordagem por trás, porque às vezes a gente perde tempo aqui fazendo o tratamento da malha e não influi nem contribui para nada, porque não vai alterar nada no resultado, porque aquela região ali não é uma região de interesse, não é uma região que vai estar sofrendo um esforço significativo. Pode ver, a gente refinou a malha e continua ruim. Um pouco é por conta desse eixo aqui, né, dessa bucha. O que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar fazendo, vem aqui em malha, clique com o direito, aplicar controle de malha. Vem aqui, seleciona esse cara aqui, ó. Vou selecionar essas faces internas. Vou jogar aqui pro fino. Como ali eu sei que tem 2,88, vou colocar aqui, ó, 2,88 dividido por 3. Que o recomendado é 3 elementos na espessura num sólido. Aqui eu vou colocar 0,96 dividido por 2. Agora eu venho aqui criar malha. Tamanho mínimo de elemento 2,88 dividido por 3. Tamanho máximo de elemento, vou jogar aqui 5 mm. 2,88 dividido por 3. E aqui eu posso, não vou manipular minha razão aqui não. Vamos ver aqui agora como é que vai ficar. O que pode estar acontecendo aqui? Eu posso estar criando um outro problema, porque eu estou refinando muito a minha malha. Quanto mais eu refino a malha, mais tempo de cálculo. Ó, probleminha na bucha aqui, parece que foi, ó, ficou legal a malha, ó a minha malha, como tá densa. Uma malha bacana aqui agora, hein? Então vamos vir aqui, relação jacobiana, ó, não tem nenhum foguete mais. Razão de aspecto 1,9. Ó, tá uma malha excelente. Deixa eu ver uma parada aqui. Diagnóstico de qualidade da malha. Esse aqui ele sai depois no relatório. Então eu posso vir aqui agora. O que nos falta? Falta força. Não foi aplicada a força. Eu vou fazer, se a gente parar para refletir aqui, ó, eu tenho 3 pontos de carga. Qual que é o ponto que mais vai sofrer aqui? O ponto que está mais longe do apoio, que seria esse ponto aqui. Se eu aplicar aqui no meio, o apoio vai controlar a deformação. Aqui nesse cara, nesse apêndice aqui, ele fala que as forças devem ser aplicadas separadas, ó, deve ser aplicado em separado, devendo ser em um dos pontos P1, no ponto P3 e um dos pontos P2. Mais abaixo aqui ele fala também que ele tem um limite de deformação. Não sei se é 200 mm, 125 mm. Tem aqui, ó. A deformação permanente nos pontos P1, P2 e P3 não pode ser superior a 125 mm após o ensaio. Então vamos lá. O carregamento, como esse veículo aqui ele se enquadra numa categoria acima de 23.500 kg, o carregamento é de 100 kN. Então vamos vir aqui, ó. Vou pegar esse cara, repara que ele está ao contrário, inverter dimensão. Vou vir aqui, então vou dar 100, 10, 100, 1000 N, 10.000 N, 100.000 N, que é 100 kN. 100 kN
é muita carga. 100 mil dividido por 9,81, 10 mil quilos. É muita carga. 10 mil quilos numa chapa dessa, com a distância dessa, vai dar uma tensão muito alta. Então, assim, é fato que a nossa tensão aqui vai ser alta, porque o momento aqui é grande e é muita carga, é 10 mil quilos. Então, ele vai deformar. Então, assim, a gente já tem uma expectativa de resultado que a tensão aqui vai dar muito alta. Por quê? Porque a carga é muito alta, a chapa é fina, considerado com a carga, tem um momento muito grande. Tanto é que aqui na resolução ele não fala em nenhum ponto de tensão. Ele fala para controlar o que? Deformação, controlar o deslocamento. O deslocamento não pode ser superior a 125 milímetros. Ele tem que existir esse deslocamento porque esse aqui vai atuar como um absorvedor de energia. Na hora que o carro vir e dar uma cacetada no para-choque, ele tem que absorver um pouco da energia, né, desse impacto. Se ele for rígido, vamos supor aí, deformar aí 4 milímetros, que é a espessura da chapa, o cara do carro não vai sobreviver, que é a mesma coisa de bater num muro, né? Então a gente já tem uma expectativa aqui que a tensão vai ser alta. Então vamos vir aqui agora, clica com o direito em análise estática, mas antes disso a gente salva. Clica com o direito em análise estática e executar. Repare que aqui, ó, ele está trabalhando, não está travado, nada. No primeiro momento a gente pensa que travou, mas não, está trabalhando aqui, ó. Que ele vai demorar um pouco porque é uma malha bem pesada, né? Mesmo sendo elemento de casca, estamos com 864 mil elementos, 2 milhões e meio de graus de liberdade. Está consumindo nesse momento 6 GB de RAM. Então aqui creio que não vai demorar muito por ser uma malha de casca, né? Como eu já tenho essa expectativa aí que ele vai dar uma tensão muito alta e o deslocamento ele já está me informando ali de 125 milímetros, ele vai me dar um aviso de grande deslocamento. O software traz esse aviso: ó, o deslocamento está muito alto, verifique se o seu modelo está correto. E às vezes esse grande deslocamento é porque tem algum corpo solto. Então eu tenho que analisar ali, verificar se não tem nenhum corpo solto. Às vezes tem algum contato que o software não reconhece. Você tem que ir lá e forçar ele manualmente para reconhecer esse contato. Vou guardar aí. Eu vou pausar e assim que concluir aqui eu retorno. Caso ele dê o aviso aqui, eu retorno também. Acabou de dar o aviso, pode ver que o tempo decorrido aqui nem mudou. Foram calculados deslocamentos excessivos no seu sistema. Clique em não para obter uma solução com pequenos deslocamentos. Se eu clicar em sim para mudar lá no solver para grande deslocamento, ele vai dar erro porque ele não faz o grande deslocamento com um corpo de superfície. Então vou clicar aqui em não e verificar aqui o resultado. Só mais um pouquinho aí ele já traz o que ele calculou para nós. Bom, como esperado, né? A tensão está lá perto de Deus. $26.000. Vamos salvar aqui. Deslocamento, que é o que interessa aqui. Flutuante
Escala real. 221 milímetros. A norma lá tá falando 125. Então vamos analisar aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Tá tendo uma penetração aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui a velocidade. Tá vendo? Tá aparecendo. Tá tendo uma penetração no enrijecedor aqui, ó. Algo que fisicamente, né, no mundo real aqui, isso aqui não vai existir, né? Ele não tá reconhecendo ali, ele tá atravessando esse cara. Qual seria o certo aqui? Deixa eu vir aqui, ó, esboço. Eu vou fazer o seguinte, para não estragar a minha análise. Essa análise aqui tá feita já. Então eu vou vir aqui, análise estática, clico com direito, copiar estudo. Então agora eu tenho análise estática 2. E as que eu vou fazer, eu vou manter o meu resultado da 1 para me comparar com a 2 para ver se surtiu efeito aqui as minhas alterações. Então venho aqui em modelo, vou vir aqui em esboço, vou pegar a ferramenta dimensão inteligente, dimensão de referência, vou medir aqui. Então tá me falando ali que tem 5 milímetros. Deixa eu vir aqui. Esse cara aqui, 2,24 milímetros. Provavelmente eu posso aumentar esse cara para ele encostar ali e ele vai conter, né? Ele vai conter esse deslocamento. Vou aumentar esse cara aqui para encostar aqui, ó, para forçar ele, o travamento dele aqui. Então eu vou pegar aqui, ó. Eu venho aqui em superfície. Eu tenho aqui o recurso estender superfície. Eu clico nesse cara aqui, ó, já tá até aqui 5 milímetros. Então eu venho aqui agora em estender superfície e vou fazer aqui nas 3 superfícies que eu quero estender para não ter mais essa penetração que tá tendo ali. Eu salvo, eu venho aqui em análise estática 2, a 1 já não me interessa mais. Eu venho aqui em interação de componente, clico com o direito, editar definição. Aqui ele está me perguntando aqui, ó, intervalo de espaçamento para a união. Qual que é o intervalo que ele vai estar considerando para ter, que ele considera de folga entre um corpo e outro? Eu vou colocar aqui 4 milímetros. 4 milímetros. Então, se tiver uma folga aqui, dessa face até aqui, dessa aresta até essa, de 4 milímetros, ele vai considerar, para ele considerar que os corpos estão unidos. Então, forcei aqui a consideração. Eu vou vir aqui, clico com o direito, e em vez de eu criar a malha, eu já vou direto aqui, ó, malha e execução. Malha e execução e eu aguardo. Porque eu vou pausar, vai levar aí uns 2 minutinhos aí, assim que concluir, eu retorno. Então aqui ele já concluiu. Tensão continua alta, deslocamento 103 milímetros de deslocamento. Então tá verificando aqui agora. Segurou 103, o recomendado lá é 125, né? Então tá dentro. Aqui a gente poderia estar aplicando
as cargas aqui nos outros pontos. Mas já estamos estourando aí o tempo de vocês. Então aqui a gente pode estar tirando aqui o relatório, né? Um relatório aí que o SolidWorks traz de modo automático. Vocês podem perceber que aqui embaixo aqui nós temos incluir imagem no relatório, que caso tenha algo que a gente queira estar acrescentando no relatório, né? Por exemplo, essa razão de aspecto aqui, ó, se eu não me engano, ele não traz como padrão, né? Então eu posso vir aqui, ó, incluir imagem no relatório, arquivo de imagem. Eu posso fazer algumas anotações aqui, ó, colocar legenda, colocar comentário. É bem completinho. Por exemplo, uma outra coisa que eu posso estar acrescentando aqui, eu vou vir aqui em tensão. Aí vamos supor que eu quero vou baixar aqui a tensão, vou colocar aqui como limite de 500 megapascal. Então ele vai me trazer tudo que está acima de 500 megapascal. Então eu posso vir aqui e incluir imagem no relatório, ó. Então vai sair desse jeito aqui no meu relatório. Então vem aqui, ó, relatório. Ele me traz aqui algumas informações que, se eu quiser, eu posso estar preenchendo, ó. A descrição, vou tirar a descrição, vou tirar esse, informação do modelo, propriedade do estudo, unidade, vou remover a conclusão e vou aqui publicar. Aí ele vai gerar ali, vai preenchendo automático no Word, e assim que estiver completo aí, que ele tiver concluído, ele abre o Word aí pra gente estar analisando aí. Dependendo do hardware que vocês têm, ele demora um pouquinho, né? Mas, geralmente não é muito demorado não. Repare que a imagem vai mudando aqui, ó, no fundo. Ele vai alternando para poder estar acrescentando no relatório. Então aqui ele traz o relatório, traz aqui as informações do modelo, ó, onde é corpo sólido, a massa, volume, peso, aqui das chapas, os corpos de superfície, né? Traz aqui um resumo, propriedade do material, foi utilizado aí o 1020, né? Aqui os acessórios de fixação, forças resultantes, porque eu tenho um carregamento de 100.000 Newton, né? Ele me gera força resultante de 100.000 Newton. Aqui, o contato que foi definido, informação de malha, aqui tem tamanho máximo de elemento, pontos jacobiano para malha de alta qualidade. Aqui traz força de reação novamente, momento de reação, momento de corpo livre. Aqui a imagem lá que eu pedi para acrescentar, ó. Então ele traz ali os 500, informa que o máximo aqui é 23.000, absurdo. Aqui está trazendo deslocamento, aqui está trazendo deformação de elemento, aqui está trazendo razão de aspecto. Ó, saiu até eu aqui. Mulher do boi. Então era isso que eu tinha para apresentar aí para vocês. Agradeço demais aí a atenção por ter compartilhado com vocês aí quase uma hora aí, né?
Desejo sucesso aí nas suas aplicações. Um forte abraço e nos vemos aí na próxima oportunidade. Valeu, bom descanso a todos.